Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast da Zeduca em vídeo. Então, para você que está nos ouvindo nas plataformas de áudio, fica aqui o convite também para visitar o YouTube e dar uma espiadinha aqui nesse bate-papo. Hoje, para quem não sabe, nós completamos o 100º episódio do nosso podcast, que é um marco super importante para nós. Acho que passa um vídeo aqui, né, na cabeça de todo mundo dessa equipe que nos acompanha desde o início, né, desde da concepção da ideia, colocar em prática toda a curadoria dos temas, a relevância dos nossos convidados. E justamente para celebrar essa data, a gente tem aqui o prazer enorme de receber o Dr. Paulo Chapchap, que ele é conselheiro de hospitais e oncologia da DASA, e o Dr. Otávio Gebara, diretor estratégico de projetos médicos da DASA, para falar sobre educação médica, que é, no fim do dia, o nosso tema principal de DASA Educa, né, o ar que a gente respira. Então, mais uma vez, muito obrigada, é uma honra ter vocês com a gente. Acho que dispensa maiores apresentações, são completamente conhecidos dos médicos de toda a comunidade médica. Então, primeiramente, obrigada pela presença de vocês aqui. E acho que a gente vai ter aqui um bate-papo muito interessante, com muitos detalhes sobre o assunto, mas acho que para começar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, na opinião de vocês como médicos, como educadores, enfim, como gestores da área da saúde, o que é essencial, o que não pode faltar na formação médica? Fiquem à vontade aí, vai começar. Não, eu tenho presente que são muitas coisas, né? É um tema bastante complexo. Mas, de início, eu diria que a gente precisa desenvolver algumas características do médico, e é central que ele tenha uma capacidade de desenvolver uma relação de confiança com o paciente. E, para isso, é fundamental que ele desenvolva uma capacidade de leitura das expectativas do paciente desde o começo para estabelecer essa relação de confiança. O que eu quero dizer com leitura? Ele tem que desenvolver uma relação empática. Ele tem que estar sensível e pronto para se entender diante da fragilidade do paciente naquele momento, entender aquela fragilidade. Isso é o que a gente considera aqui como uma atitude, né? Ele precisa ter esta atitude frente ao paciente de receptividade da essência do sentimento do paciente naquele momento. Além disso, na educação dele, ele precisa, obviamente, desenvolver uma capacidade de buscar o conhecimento e adquirir e incorporar o conhecimento. E a terceira coisa é ter uma habilidade quando ele for desenvolver procedimentos, que ele tenha que fazer uma atuação. E aí depende, se ele é um cirurgião, ou vai ser, né? Se ele é um cirurgião, ou vai ser um cirurgião, um radiologista intervencionista, se ele vai ser... E aí vai. São várias habilidades particulares a cada especialidade. Esse conjunto de conhecimento, habilidade e atitude são fundamentais para o desenvolvimento permanente, não episódico, não durante a graduação, pós-graduação, mas para aquilo que a gente considera um aprendizado ao longo da vida toda. Ele só vai entregar performance se ele tiver um desenvolvimento permanente dessas três características. E lembrar que na atitude, além de uma capacidade de atuar em equipe colaborativa, é essa capacidade de empatia que ele tem que desenvolver com o paciente e com aqueles que estão em torno do paciente, né? Porque ele não trata de uma pessoa só, mas de toda aquela relação afetiva que existe entre o paciente e o seu entorno, família, amigos, tipicamente. Perfeito. Então, ao mesmo tempo, muito técnico, mas muito humano, né? E as duas coisas muito interligadas. Um ponto importante, além de tudo isso que o Chap falou, é cada vez mais desenvolver a comunicação. A medicina é uma ciência de relação de humanos. Então, a comunicação, ela não é uma coisa fácil. Quando a gente fala, a gente acha que o outro entendeu o que você falou. Na verdade, a chance disso não acontecer é muito alta. Então, tudo que a gente entende de conhecimento técnico, de aprendizado constante, se você não comunica bem, nada disso vai acontecer. Nada dessa relação de confiança pode acontecer, e aí não tem empatia, não tem a transmissão do que você quer, e se não tem a confiança, não tem tratamento, a prevenção ou qualquer coisa que a gente consiga imaginar como uma boa medicina. E a boa medicina, no fundo, ela é o resgate do que já se falava lá por Hipócrates há 400 anos antes de Cristo, né? Que é aquela coisa, você pode curar quando é possível, aliviar sempre que necessário e confortar sempre. Então, assim, não é necessariamente uma ciência de cura, mas é uma ciência de o abraçar, o cuidar, e isso tudo é uma relação humana.
Ótimo. Vocês dois tocaram num tema que está super atual, que é essa questão, né? O Chap comentou aprendizado durante a vida inteira, né? Gebara falou aprendizado constante. E hoje muito se fala, e não só em medicina, sobre um termo aí, né, adaptado, trazido do inglês, que é o lifelong learning. Por mais moderno que ele seja, para nós, médicos, sempre foi uma verdade, né? Isso não é uma novidade para nós. A jornada é muito longa, começa desde a ideia de fazer medicina, né, antes de entrar na faculdade, depois dos primeiros anos, internato, residência, pós-graduação e todos os dias das nossas vidas. Como é que foi, assim, a experiência de vocês, né, em todos esses processos? O que vocês trazem, assim, de marcante justamente dessa questão de estudar todos os dias, né, mudando os temas, mudando, enfim, algumas coisas, mas estudando sempre? Eu diria que isso é fundamental e você precisa estar inserido numa instituição de aprendizado permanente. A gente busca isso, né, de uma forma, e a gente chama isso de instituições que aprendem. Não obrigatoriamente tem que ser instituições acadêmicas. Você pode estar numa localidade em que não existe uma instituição acadêmica, mas você precisa ficar conectado com alguma instituição em que você tem um aprendizado em rede, a gente chama isso, né? A gente aprende muito durante o nosso exercício profissional e ter em torno de nós outros profissionais atualizados permite que haja uma colaboração não só no exercício da nossa prática assistencial, mas também no aprendizado. Então, as equipes precisam aprender juntas e alguns contribuem com alguns aspectos deste conhecimento e outros com outros aspectos do conhecimento. Então, ela é colaborativa nesse sentido também. E aí, para um tema do Gebara, quer dizer, quão fundamental é a comunicação, ela é chave para a entrega de resultados, né? E lembrar que comunicação é nas duas vias, quer dizer, quando você está em contato com outros profissionais ou com o paciente, você comunica determinadas coisas e precisa absorver a comunicação deles também. Para isso, é fundamental que você desenvolva uma habilidade que a gente chama de habilidade dialógica. É saber escutar mais do que saber falar. Saber falar de uma forma que haja um bom entendimento, adaptar o teu discurso para um bom entendimento da equipe do paciente, fundamental. E tem diferentes níveis de capacidade de absorção do que você fala de acordo com o passado cultural e educacional que as pessoas têm. Alguns são mais privilegiados do que outros para isso. E adaptar o teu discurso de acordo com a capacidade de entendimento é fundamental. Mas isso vale não só na relação médico-paciente. Isso é fundamental também na relação do médico com outras equipes médicas, outros médicos e outros profissionais de saúde. Então, eu queria enfatizar esse tema do aprendizado em grupo, em equipe. E lembra que nas técnicas atuais, você, quando ensina, aprende muito também. Então, o binômio ensino-aprendizado, tecnologias ativas de aprendizado, tem que ser aplicadas não só no ambiente acadêmico. Eu queria enfatizar isso. No ambiente institucional não acadêmico, também é fundamental no nosso dia a dia. Eu acho que eu expandiria essa questão aí do lifelong learning no sentido de não se limitar só na área médica. Por quê? Nessa relação entre pessoas, entre médico e paciente, cada vez mais a gente tem algoritmos de tratamento, ferramentas tecnológicas que podem te ajudar. O que vai diferenciar o bom médico? O que tiver uma boa relação com o seu paciente, o que tiver uma boa empatia, uma boa comunicação. Então, assim, é uma questão de aprendizado de cultura geral. Eu sinto muito isso quanto mais você sabe da cultura geral como um todo, melhor essa relação na questão do paciente, não puramente técnico. Uma visão mais holística de tudo. Mais holística, perceber o paciente como um todo. Mesmo para o especialista. Não, eu sou um especialista em joelho. Mas se você fizer uma avaliação mais integral desse paciente ou tiver uma conversa mais aberta, pode ser que você perceba situações que vão interferir no tratamento ou no diagnóstico ou no prognóstico. Então, eu diria que esse lifelong learning não é só o da área médica. E eu concordo totalmente com o Chap. O ambiente de aprendizado é muito importante. Um hospital onde você simplesmente faça uma reunião clínica para discutir casos ou atualidades
é o ambiente perfeito e não está necessariamente ligado numa faculdade. Ou ter alunos ou residentes num ambiente institucional também traz um conhecimento e uma renovação do corpo clínico ou do staff todo constantemente. Muito interessante isso que vocês estão trazendo, porque quando a gente fala em ensino médico formal, ele sempre foi, acho que ainda é, um ensino mais tradicional. Talvez muito ali baseado na assistência, ensino e pesquisa, eu acho que são coisas que são aí bem enraizadas, né, nos médicos. Você aprende muito ensinando, e você ensina todos os dias alguém mais novo, um colega e etc. E aprende vice-versa. Mas outras habilidades estão sendo cada vez mais cobradas no dia a dia do médico, né? Habilidades comportamentais, obrigada, relacionadas à gestão médica, seja ele um dono do consultório ou um executivo numa grande empresa, inovação, tecnologia, todos os dias, análise de dados, outras, educação financeira, como a gente já falou aqui, marketing médico, né, coisas muito recentes. E o que vocês sugerem, né, para os médicos, não só os mais novos, mas os que tiveram uma educação estritamente formal e que precisam aprender coisas completamente novas que não estavam dentro do script, né? O que vocês sugerem para todos, assim, para desenvolver novas habilidades? Eu acho que tem uma coisa que mudou muito nas últimas décadas, né? A gente tinha falas dos nossos professores que já diziam: aprendi muito com meus professores, mas aprendo mais com os meus alunos. Isso ficou muito mais importante agora. O ritmo de incorporação de novas tecnologias, e quando eu falo novas tecnologias, não é só cirurgia robótica, telemedicina, é novas moléculas, inclusive. Mas também o ritmo de desenvolvimento cultural de coisas que eram aceitáveis, inclusive na relação médico-paciente, uma relação mais paternalista, top-down, né? Você impunha as coisas. O mundo está mudando em dois sentidos muito importantes e fundamentais para esse tema do aprendizado ao longo de toda a vida e que mudou. Na incorporação de tecnologias muito mais rapidamente, e a gente precisa se adaptar a essa incorporação de tecnologias, e na cultura do relacionamento entre as pessoas, o componente social que o Gebara trouxe aqui, que está mudando, né? Está mudando intensamente, e se a gente não aceitar essa transformação, a gente pode dizer, se eu perguntar para um conjunto de pessoas, quem aqui é resistente à transformação e à inovação? Alguém vai levantar a mão? Ninguém. Mas na prática isso não é verdade. Sem perceber, você resiste a essas transformações. Então, a dica que eu daria faz mentoria reversa. Dá protagonismo para os mais jovens, no sentido de que eles te ajudem a incorporar as novas tecnologias e os novos comportamentos aceitos agora ou desenvolvidos agora na sociedade. E a gente tem que mudar rápido, porque a expectativa é muito grande de que a gente mude esse tipo de comportamento do que a gente tinha anteriormente. A sociedade está cobrando de nós, profissionais de saúde. Um aspecto, Fernanda e Gebara, que eu acho muito importante, é que tem mais de uma forma de fazer. A gente pode indicar tratamentos diferentes para a mesma condição clínica de pacientes que tenham expectativas diferentes em relação ao tratamento. A gente sabe disso. E o paciente tem que participar dessa decisão. Essa é uma transformação fundamental do que eu chamei de transformação cultural do profissional de saúde, né? Então, são os dois aspectos que a gente não pode esquecer. Transformação na incorporação de tecnologias e conhecimento mais rápido e transformação nos nossos comportamentos na relação entre os e na relação com os pacientes. Eu acho que eu gosto de dizer que dessa visão paternalista em que o médico ou o professor sabia tudo e ninguém sabia nada, e você impunha ou um conhecimento ou um tratamento, eu acho que o paciente hoje, eu acho que cada vez mais ele tem que ser o CEO da sua saúde. Tem que ser ensinado a se autocuidar, a saber quais são seus fatores de risco e ele participar da decisão. Quantas vezes a gente indica um tratamento que tem os seus benefícios e riscos? Em última instância, o paciente tem que ser informado, buscar mais informação, além do que aquela consulta, né? O Dr. Google, que incomoda alguns médicos, para mim só me ajuda, no sentido de ele participar e ele ajudar a decidir. Então, é tipo assim, ele é o CEO da saúde dele, ele é o maior interessado na saúde dele, ele é o que vai controlar o que vai ser o destino dele,
e as escolhas de tratamentos ou não, prevenção ou não, estilo de vida A, B ou C. Então, eu acho que é muito importante essa mudança. Cada vez mais você está informado, cada vez mais você tem acesso a boas ou ruins fontes de informação. E a gente acaba sendo muito consultor nisso. Olha, tal fonte não é confiável. Ah, mas foi publicado. A gente teve um grande exemplo disso recente com a pandemia Covid. Só tinha especialista em Covid. Só tinha cara que sabia mais Covid do que qualquer outra coisa. Desde neurologista, neurocientista, falando de doenças infecto-contagiosas, até qualquer jornalista e tal. Então, assim, por quê? Porque tinha 1000 fontes para serem pesquisadas no assunto. 90% não confiável, 10% com algum embasamento científico. E qual seria o nosso papel? Ajudar a diferenciar o que é bom, o que é ruim, utilizando a tecnologia, sem perder essa individualização, a humanização, a empatia, que faz a diferença no final entre um bom médico ou um médico regular. E vai muito ali do que o Chap trouxe, né, de a gente também não se posicionar contra, né, isso que é uma tendência. Então, por exemplo, isso que o Gebara trouxe, que aconteceu na pandemia de Covid-19, todo mundo falando de trabalhos científicos abertamente, né, como se entendessem e discutindo, me parece já é uma tendência já que já está em prática com outros temas. A gente teve recentemente o Congresso Americano de Oncologia e tiveram alguns trabalhos lá, alguns resultados de trabalhos que repercutiram em redes sociais, em televisão, mídias, e de uma forma muito parecida, que é algo que a gente não via mesmo antes da pandemia. Então, é uma tendência e cabe a gente se adaptar um pouco a isso. Mas você sabe, Fernanda, isso eu acho que é uma coisa muito importante. Ler um trabalho científico e ter uma análise crítica sobre ele é muito diferente do que reportar a manchete do trabalho científico. E esse eu acho que é um papel da educação médica enorme. E esse é um divisor de águas. Quantas vezes a gente já teve a oportunidade de escrever trabalho, revisar trabalho para publicação, etc. Você vê que, assim, todos os estudos, sem exceção nenhuma, eles têm falhas, limitações e eles abrangem uma população que, no fim, ela é restrita. Então, assim, se você não tem análise crítica disso, se você não é treinado para isso, e provavelmente muitos jornalistas ou pacientes não são treinados adequadamente para isso pode criar uma situação de disputa numa relação médico-paciente e cabe a gente estudar, se informar, ensinar como que isso é feito para ter um melhor tratamento, uma melhor abordagem do que apenas a manchete de um jornal. Que é mais superficial, né? Esse remédio não funciona. Isso. Não funciona para aquela população, naquele jeito de estudar, por aquele tempo de tratamento. E eu acho que essa é uma deficiência enorme do ensino médico, talvez por causa da pressa e do imediatismo que existe hoje em dia, de você não se aprofundar nesse tipo de informação. E aí você pegar a informação, o último congresso falou que é isso, então é isso que tem que tratar. Não é isso, a gente sabe que não vai ser assim nunca. E nessas transformações que vocês trouxeram bastante, né, a questão cultural e a questão tecnológica, acho que tem uma realidade hoje que já é totalmente presente no nosso dia a dia, que é a telemedicina, que acho que entra bem nessas duas questões, né? Pensando que hoje, pelo menos aí uma porcentagem enorme dos médicos vai acabar trabalhando com telemedicina de alguma forma, vocês acham que isso exige um treinamento diferenciado, que isso deveria ser incorporado ao ensino médico, né? Porque é uma relação médico-paciente diferente, né? Com vantagens e desvantagens, mas diferente, que talvez exija um treinamento adicional. O que vocês pensam em relação a isso? Eu não tenho dúvida que precisa de um treinamento adicional e telemedicina é mais do que uma teleconsulta, né? É todo um atendimento à distância. E às vezes é analisar dados, receber dados, analisar dados e dar retorno ao paciente. Então, cada vez mais nós vamos capturar dados durante a vida, durante o dia a dia do paciente. Em vez de, por exemplo, tem para a área do Gebara, que é cardiologia, a gente, para saber se a pessoa precisa de um ou outro tratamento de hipertensão, ou se precisa de tratamento, muitas vezes a gente faz um mapa, que é uma monitorização em 24 horas da pressão arterial do paciente. Será que isso é suficiente? A própria presença daquele aparelho não pode estar constrangendo o paciente, fazendo com que ele tenha um mapa, vamos dizer assim, diferente, gráficos diferentes. Cada vez mais nós vamos ter formas de monitorar permanentemente e descobrir quais são as situações da vida real do paciente
que podem apontar para o desenvolvimento de uma patologia e necessidade de tratamento. Então, o atendimento à distância, síncrono ou assíncrono, com o uso de IoTs, né, e de gadgets que capturem os dados, vai ser cada vez mais permanente. E eu acho que isso vai acontecer, inclusive, em análises clínicas. Hoje a gente sabe, e é um chute, né, total, só uma percepção, né, então não tomem isso como um dado científico, mas hoje a gente sabe a importância da monitoração da glicemia permanentemente. Trouxe benefícios extraordinários, né, para o controle do diabetes e para dar uma vida mais livre, inclusive, para o portador de diabetes, né? Talvez isso aconteça em outras situações. Talvez isso aconteça em relação ao colesterol, talvez. Não sei. Medir uma vez por ano quer dizer alguma coisa? Tem alguma relação com esporte, refeição? Não sei. Estou especulando. Monitorar a oximetria terá alguma importância? Para quem terá importância? Né? Saber o que você está comendo em cada momento, o que você precisa diminuir o risco daquela comida ou da ingestão de álcool. Então, a gente vai ter uma capacidade de capturar dados e entender como funciona a sua homeostase, o que é suficiente você fazer sozinho com o teu organismo, ou quando você precisa intervir, a capacidade vai aumentar muito. E isso precisa estar presente na educação médica, sem dúvida nenhuma. Tinha uma coisa do que o Gebara falou que me chamou a atenção. Na relação de comunicação entre o profissional de saúde, o médico e o paciente, cada vez mais a gente está buscando eficiência. E a gente está monitorando isso, medindo os tempos. Por outro lado, a gente pede para a pessoa ser mais empática, mais sensível, dedicar mais de si para o paciente. E isso está causando um conflito que está levando ao aumento de burnout da prática dos profissionais de saúde. Então, para ser bem prático, eu vou lá e digo para o médico, olha, você tem que ser eficiente, você tem que atender no pronto atendimento 2 a 3 consultas por hora, incluindo a reavaliação do paciente e tal, não sei o quê, porque eu quero tornar o custo da medicina menor para incluir mais gente. Hoje a gente tem muita gente sem acesso. Quanto mais eficiente eu for, quanto menor for o custo, mais gente terá acesso. Então está certo a gente exigir ou monitorar a eficiência. Mas, por outro lado, isso entra em atrito com a necessidade de uma relação de confiança e mais empática. E aí o profissional de saúde fica aí uma encruzilhada, nessa encruzilhada, e isso causa sofrimento, porque ele sabe que se ele ficasse um pouco mais, ouvisse um pouco mais, se ele é sensível, ele daria um resultado melhor para a sua atuação. Mas tem alguém monitorando e cronometrando o tempo dele e premiando ele, segundo essa tal da eficiência fordiana, né, da linha de montagem. Então a gente precisa prestar atenção nisso desde do ensino médico de graduação. E aí traz um outro ponto que ele tem que incorporar, entender a economia da saúde, saber o que causa um custo sem benefício e o que é um custo justificado e que ele tem que lançar mão dessa ferramenta, embora ela custe esse exame diagnóstico, essa molécula, esse tratamento, esse tipo de cirurgia, embora custe traz um benefício para o paciente. Então, isso também tem que ser incorporado desde a graduação. É um choque de realidade, né? Na graduação a gente está num ambiente universitário, o ritmo de trabalho é outro, a ideia ali é outra, de discussão é outra, e quando ele cai no ambiente de trabalho, ele entra nessa linha de produção, como você comentou, e é outra realidade. Mas você sabe, a gente estava falando da telemedicina, primeiro, acho que tem que ser treinado. Agora, esse distanciamento, sem dúvida, tem o benefício e o prejuízo, mas eu acho que é uma realidade maravilhosa que veio, a pandemia mostrou o quanto que ajudou as pessoas e vai ajudar, assim, para sempre. Graças a Deus o Brasil entrou nessa onda tardiamente em relação aos outros países, mas está pacificado o assunto. Agora, você já reparou quanto que perde na relação médico-paciente atender de máscara? Quanto que a sua empatia fica prejudicada no sentido assim, às vezes um sorriso não aparece, uma expressão facial de que você está realmente entendendo o que está acontecendo, ou o paciente se expressar. Então, assim, o distanciamento sempre é ruim do ponto de vista de conexão. De conexão.
Sempre. Eu vejo isso, só a presença da máscara já é uma situação estranha. Numa conversa. Quando você conversa com uma pessoa de máscara, você fala assim, não, ele sorriu, ele entendeu, não entendeu, prejudica a expressão facial, então prejudica o entendimento numa conversa. Mas, de qualquer forma, eu acho que a telemedicina, que é muito mais do que só a teleconsulta, a consultoria, a revisão pós-saída de um hospital, pós-saída de um consultório, etc., a distância encurtada, a facilidade de evitar deslocamento, é um sucesso, não tem dúvida. Que isso é uma coisa que veio para ficar e só vai expandir, né? Com certeza. Ainda sobre metodologias de ensino, outra coisa que não é surpresa para nós e que é muito falado hoje em dia são as metodologias ativas, né? A questão do aluno ali mais no centro, né? Mais o responsável mesmo pelo seu próprio aprendizado. Que, de certa forma, é algo que a gente sempre fez nas faculdades de medicina, ali, internato, residência, é muito isso, né? Mão na massa. Isso muda alguma coisa nos dias de hoje para vocês? É suficiente do jeito que tá? Deveria ter alguma atualização, alguma sugestão? Eu acho que tem 2 grandes métodos de ensino, né? Um é o tradicional da escola de medicina, 2, 3 anos básicos, aí parte para a área clínica, internato e, eventualmente, residência para quem entra ou quer ir para uma especialização. E tem o aprendizado baseado em problema, né? Que são grupos menores, já desde o primeiro ano já pega um problema específico, discute desde a anatomia, fisiologia, farmacologia e terapêutica já no mesmo caso. Eu não tenho certeza absoluta se esse é o melhor método, 100%, mas eu acho que a junção dos dois, sem dúvida, é o melhor para a gente aprender e ensinar. E medicina é uma ciência de mão na massa, né? Aprender medicina à distância, na hora do vamos ver, não vai acontecer. Então, eu acho que a soma das 2 metodologias é que é o caminho bom. Alguma opinião? Tem uma tendência de achar que a metodologia baseada em aprendizado baseado em resolução de problemas, o Team-Based Learning e o PBL, né, o Problem-Based Learning, são muito úteis no aprendizado da medicina. O curso básico, muito distanciado da assistência nos 2 primeiros anos, ele desengaja demais. É muito árduo. Um pouco sem contexto, Fica né? sem contexto e a pessoa tem uma desilusão. Quem chega para o curso de medicina já com uma expectativa alta de cuidar, não presenciar o cuidado, que dizer do exercer, né? Porque não dá para exercer muito precocemente. Mas nem presenciar o cuidado, acho que desengaja muito. E em medicina, entusiasmo é muito importante, né? A gente continuar motivado e gostando do contato com as pessoas que precisam de nós. Então, eu tenho uma tendência de achar que as metodologias ativas baseadas em aprendizado em time e em resolução de problemas são boas. A gente falou de conexão aqui, né? E conexão é fundamental. A formação de comunidades de aprendizado, agora não só nesse componente da educação médica de graduação, mas durante a vida toda, ela é fundamental. E a participação de profissionais da saúde em comunidades de pacientes que tenham determinadas patologias também está se tornando cada vez mais importante. E trazer a perspectiva dessas comunidades de pacientes para dentro dos encontros médicos também é muito importante. É como o local de fala, né? Só eles sabem que é conviver com uma patologia crônica, muitas vezes debilitante ou limitante da vida, em geral. E para o aprendizado, eu percebi que existe muito aprendizado para os profissionais de saúde em estarem inseridos em comunidades de pacientes. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz o transplante de uma criança brasileira que mudou para Portugal. E essa criança teve uma patologia de pele que nós aqui, quando analisávamos pelas fotos e até os médicos de lá tinham dificuldade de fazer o diagnóstico do que estava acontecendo. E os tratamentos não estavam resultando. E a mãe da criança colocou as imagens daquilo numa comunidade de pacientes transplantados, de crianças transplantadas. E eu não me lembro, é de algum país do Extremo Oriente, eu não sei se foi da Coreia ou do Japão. Alguém tinha a solução, porque já tinha vivenciado aquela situação e foi a solução para o problema. Então, hoje o mundo está muito mais conectado e a gente tem que aprender a trabalhar e usufruir dessa capacidade de conexão em tempo real, com dados, imagens, voz
e etc. Então, cada vez a gente busca isso mais. E, em contrapartida, a gente tem se isolado mais, nós com os nossos gadgets, numa relação superficial com as outras pessoas. Então, usar isso da forma certa, aprofundando as relações, eu acho que é muito importante, e os alunos e os médicos têm que aprender a não ter medo desse tipo de interação através das redes sociais. Adorei esse exemplo das comunidades de pacientes. Acho que é realmente aprender com a experiência de quem está vivendo aquilo no dia a dia, né? A gente supõe como é, mas só eles sabem. Ainda em metodologias ativas, né? Bom, enfim, e tecnologias, existem hoje algumas possibilidades de treinamentos virtuais, até com, né, simulações 3D, metaverso. O nosso último podcast aqui foi sobre isso, que realmente traz opções de treinamento, né? Não é a mão na massa, óbvio, como o Gebara comentou, mas também não é o 100% teórico, né? Traz ali um intermediário. Isso acho que vocês acham interessante envolver isso desde a graduação? É uma opção a mais? O que vocês pensam em relação a isso? Não, sem dúvida. E as simulações realísticas, isso é talvez os maiores benefícios que a tecnologia pode trazer para o ensino, é essa incorporação de situações realísticas, salas de simulação, tudo isso é muito importante. É um avanço enorme que a gente tem aí. E voltando naquele assunto que a gente estava falando de comunidade de paciente, cada vez mais os hospitais estão trazendo e fazendo cuidado centrado no paciente e trazendo o paciente como um influenciador na gestão do hospital, né? Esse eu acho que é um ponto muito importante. E a humanização das UTIs. Lembro que, tempos atrás, um familiar era proibido de estar dentro de uma UTI. Por quê? Porque ele vai atrapalhar o tratamento. Não, mas hoje é visto como uma coisa que ajuda o tratamento, calma o paciente, ajuda a própria família a entender o que está acontecendo. Então, assim, trazer o paciente, família, tudo para dentro do hospital e até em comitês de pacientes influenciando na gestão do hospital é um aprendizado enorme. É uma coisa que a gente evolui nas soluções, como, por exemplo, essa rede virtual que você falou de conhecimento. Mas voltando no ponto aí da tecnologia, eu acho que sem dúvida nenhuma. Não dá para ser só teórico, não dá para ser só hands-on no paciente, e a gente ter oportunidade de treinamento e redução de risco, redução de erro e assim por diante. Eu na minha forma, eu sou cirurgião, eu aprendi a fazer cirurgia no próprio paciente, né? Claro, orientado, acompanhado, ou em animais. E a gente sacrificou provavelmente muito mais animais do que a gente precisaria ter sacrificado nesse processo de aprendizado, né, de cirurgia. Então, hoje, essas softwares e aparelhos de aprendizado, principalmente nas cirurgias minimamente invasivas, então esse é outro benefício, que é como você vai operar olhando para a imagem, sem a sensação tátil do que você está fazendo, ela é muito mais próxima da cirurgia real do que era a cirurgia aberta. E para o aprendizado clínico de todos, né, do cirurgião e de todos, o aprendizado clínico, a simulação realística, inclusive com atores que representem pacientes, ela é muito útil. E para treinamento de terapia intensiva, também trabalhar com robôs que reagem, né, tem, né, a tua intervenção e muda o eletrocardiograma, muda a pressão arterial, muda a oximetria, né, de acordo com a intervenção que você faz, é muito útil atuar e assistir à atuação para saber quais são as melhores intervenções. Então, nós estamos ficando mais precisos no que a gente faz por causa da utilização dessas tecnologias de desenvolvimento profissional. Um assunto também que vocês já trouxeram bastante aqui é que a educação, o ensino, ele não tem que ser limitado a uma instituição de ensino, né? Nós continuamos trabalhando, eventualmente ligados a uma universidade ou não, mas a gente precisa continuar aprendendo. E o quanto é importante o ambiente ao seu redor para te manter estimulado, né? Incentivar o aprendizado constante. E acho que vale a pena a gente falar um pouquinho aqui até da DASA, né? Do próprio DASA Educa, que se propõe muito a isso, né? Então são programas de residência, fellow, pós-graduação e todo o conhecimento que a gente produz, não só para os nossos médicos, mas para toda a comunidade médica como um todo. Além também das publicações científicas, né? Que a gente tem aí, acumula aí, acho que
mais de 100 artigos publicados em revistas de impacto só nesse semestre. Então, assim, para vocês, como é que é? Qual que é a função dessas grandes empresas de saúde, né? Hoje, cada vez um mercado aí se consolidando, grandes players da saúde privada, né, especificamente aqui falando, qual o papel dessas empresas na manutenção desse processo de aprendizado constante dos profissionais de saúde? Eu acho que tem um ponto que é muito importante. Existe uma dificuldade muito grande de você encontrar bons profissionais no mercado. Então, se você pensar num hospital, encontrar enfermeiros ou enfermeiras bem formados, pronto para as práticas que você quer, ou médicos, não é fácil. Então, eu acho que um dos caminhos é você formar as pessoas do jeito que você quer, influenciar na educação delas. Então, eu acredito muito nas colaborações entre universidade e empresas médicas, por exemplo. Então, uma colaboração entre a DASA, recém-iniciada a colaboração com a Ânima Educacional na vertical de medicina, que é a Inspirali. Eu acho que é uma coisa absolutamente boa para todo mundo, porque para os alunos eles têm a possibilidade de ver grandes profissionais trabalhando e a gente influencia no tratamento deles, no treinamento deles e na educação, nos valores que a gente acha importante, porque não necessariamente todas as universidades têm os mesmos preceitos, valores e quesitos que são valorizados. Então, eu acho que é uma relação ganha-ganha, sem dúvida nenhuma, e eu acho que a DASA está estimulando muito isso, tanto trazendo internato, residência e fellow, quanto agora fazendo essas parcerias já ativas com algumas universidades, mas agora formalizada com a Inspirali. No sentido de atração, de talentos, retenção, criação de plano de carreira. E formação mesmo. Eu acho que influenciar na formação. Por exemplo, dentro da DASA a gente tem muito essa visão de medicina baseada em valor, que é a medicina que evita desperdício. A gente sabe, quase 30% de tudo que é feito na saúde são recursos desperdiçados, ou exames pedidos sem necessidade, ou retornos que não eram tão necessários, tratamentos que poderiam ser dispensados, e a gente acredita muito nessa medicina baseada em valor para o paciente. Então, essa é uma visão que ela não é necessariamente ensinada nas escolas, e é uma coisa que a gente quer influenciar e fortalecer isso. Inovação, tecnologias inovadoras. Aquelas habilidades que a gente comentou lá no começo. Exato. Então, eu acho que assim, mais do que procurar bons profissionais, por que não formá-los já do jeito que a gente acha que está de acordo com os nossos valores e preceitos? É isso. Eu acho que a DASA está numa posição muito privilegiada, porque como ela acompanha toda a jornada do paciente e se propõe a fazer isso durante toda a vida, porque a gente tem desde a saúde coletiva, tá, através da coordenação do cuidado, até o tratamento e a reabilitação, quer dizer, o diagnóstico, tratamento e reabilitação, a gente tem a capacidade de acompanhar a jornada toda. Para o aluno, para o profissional da saúde, ter a visão da jornada toda é muito importante, porque ver uma parte da jornada traz ineficiência para o sistema em prejuízo do paciente e do conjunto de pacientes. Então, esse é um componente que eu acho que é fundamental para a educação no ambiente da DASA. O outro componente é que se você se propõe à excelência, isso que o Gebara disse, você tem que estar num processo de melhoria contínua, de contínuo aprendizado, de contínua transformação em prol do melhor para o paciente. E isso você tem o privilégio de contando com médicos de referência e profissionais de referência, oferecer isso para uma comunidade maior. Tanto na busca da qualidade contínua, quanto na presença na jornada inteira do paciente, a gente está numa posição privilegiada. Acho que tem alguns outros pontos também, aí até trazendo aqui a minha experiência de DASEDUCA, né? Educação e pesquisa, como a gente comentou, que são coisas que já estão na veia do médico, né? O médico que trabalha numa empresa que investe nisso, que dá a possibilidade de ele exercer ensino, exercer pesquisa, também é bem importante para o engajamento dele, para a felicidade dele, né, daquele emprego. E outras coisas, né? Por exemplo, hoje a gente é uma empresa muito grande, então a educação acaba sendo um método muito simples
e mais soft de integração, assim, das equipes. As pessoas que passam a se conhecer nos eventos científicos, né, que não se conheciam, e a partir dali passam a trocar experiências, dar visibilidade, né, para esse corpo clínico que está se estabelecendo no serviço. Então, acho que é muito ganha-ganha, né? Ninguém perde, obviamente. O paciente, no fim de tudo, é o maior privilegiado, como o Chap comentou muito bem. A gente sempre sonha com aquela instituição, sonha e trabalha, né? Que tem aquele famoso tripé, né? Ensino, pesquisa e assistência. Por que é o ideal? Porque os três se beneficiam. As três vertentes se beneficiam. Você fala assim, não, esse é um hospital privado não ligado à faculdade, então ele é um hospital que só faz assistência. Como disse o Chap, se você não tem um ambiente de ensino nesse hospital, o corpo clínico fossiliza. Se você tem pesquisa, você traz mentes inquietas. E isso é maravilhoso, porque são mentes que desafiam o que está acontecendo, que querem ver melhoria. Então, assim, ter os três, e se você for pensar nas grandes instituições de medicina no mundo, os três pilares são proporcionalmente fortes. Então, eu acho que a DASA está caminhando muito forte nessa direção. DASA Educa, Instituto de Ensino e Pesquisa e Assistência, que a gente já faz aí há muito tempo e já era o core business da DASA. Mas essas três vertentes que estão cada vez mais se desenvolvendo, parcerias com universidades, tanto públicas quanto privadas, só enriquece essas três vertentes. Agora que já começando a encaminhar para o final, que sei que o papo tá ótimo, mas em algum momento, né, a gente precisa encaminhar para o final. Acho que valeria a pena a gente falar um pouquinho sobre os desafios, né? Claro que são muitos e mundiais, mas aqui acho focando um pouco mais no Brasil. A gente observa aí constantemente, recentemente, a abertura de múltiplas faculdades, né? Muitas vagas. E aí, o que isso pode trazer, assim, né? De desafio, de dificuldade de formação, de acompanhamento, de qualidade, né? De educação continuada para todos esses médicos. Quais que vocês encaram que sejam os principais desafios do ensino médico no Brasil? Eu não colocaria como desafio, eu colocaria como oportunidade, Fernanda, Boa. Porque de um lado a gente sabe que a gente precisa de mais profissionais qualificados, né? E a gente precisa, o Brasil tem grandes vazios assistenciais, a gente vai usar tecnologia para isso, mas alguns profissionais têm que estar nessas situações. Então, eu acho que instituições de ensino, pesquisa e assistência têm aqui uma oportunidade para atender a necessidade de um grande número de profissionais que precisam completar a sua formação naquele momento e continuar a sua formação no momento futuro. Então eu vejo aí uma responsabilidade que a gente tem que assumir como DASA, na participação nesse sistema de desenvolvimento profissional, e volto a dizer, desenvolvimento profissional em equipes, colaborativa, e não desenvolvimento do indivíduo, mas de todo um conjunto de indivíduos para trabalharem em equipe. A gente tem que sair dessa coisa da competição e ir mais para a colaboração. Então, a gente vive, desde a formação básica, né, incentivando a competição, premiando os melhores, diferenciando desde a escola, não na faculdade. E quando entra no ambiente de trabalho, a gente fala, precisa ser mais colaborativo, não dá, pode pedir ajuda, ninguém sabe tudo, a gente tem que completar as competências uns dos outros. E aí fica uma coisa meio, né, incompatível uma coisa com a outra. Outro choque de realidade. E a gente precisa trabalhar mais essa estrutura. E a DASA está numa posição única para isso, né? E o Gebara falou, um dos benefícios de estar aqui é que você pode se envolver nas três vertentes, ao mesmo tempo, ensino, pesquisa e assistência, com diferentes pesos para cada uma. Mas isso é um benefício que você traz para o profissional, porque o profissional inquieto, que sabe que pode fazer melhor, ele quer vir para um ambiente de aprendizado. E aqui a gente tem que construir permanentemente, ou cada vez desenvolver mais, esse ambiente de aprendizado para trazer este profissional que está inquieto, que aceita a transformação, que é agente de transformação, no sentido do oferecimento de uma saúde melhor para as pessoas. Algo a acrescentar? Não, matou o assunto. Matou. Tá ótimo. Então, acho que assim... Agora, acho que de fato, pra gente finalizar, acho que ficou muito claro aqui que a gente tá falando
de aprendizado não só do médico, né? Acho que é de todo o ambiente que envolve o médico, os demais profissionais de saúde e o paciente, né? Algo super recente. As barreiras vêm caindo, né? As barreiras de conhecimento, cada vez mais eles têm acesso a tudo que está acontecendo com a saúde deles, com a saúde dos familiares. Então, eu queria que vocês deixassem, inicialmente até pediria para vocês deixarem uma dica, uma mensagem para os profissionais de saúde, mas acho que pensando agora nesse movimento que vocês tanto comentaram de aprendizado em equipe, em time, em comunidade, o que vocês deixariam assim, de mensagem para aqueles que querem estar sempre aprendendo, sempre atualizado em relação à saúde, seja a saúde do próximo ou da própria saúde? Eu diria que é uma viagem sem ponto de chegada. Não tem fim. Você fala assim, não, eu vou chegar ali. Quando você chegar ali, você vai se reinventar. E aí você vai continuar. Então, assim, curta a viagem. Não espera para chegar no final. Curta jornada. Curta a jornada. Aprenda sempre curtindo essa jornada. Essa é a minha mensagem. Eu diria que a curiosidade é fundamental, a inquietude, o incômodo é fundamental. Então, sejam curiosos. E aí eu trago uma fala do Gebara, que foi muito importante aqui. Mais cultura geral, mais artes, mais exposição ao diferente. A aceitação, mais do que tolerar, a aceitação e a incorporação da diversidade no teu ambiente e no teu conhecimento. E se expor, então, cada vez mais culturalmente, literatura, música, artes pictóricas, esculturas, viver esses ambientes cada vez mais permitem a você enxergar uma perspectiva que, se você ficar focado só na sua técnica, vai ser insuficiente. E aí você vai estimular a curiosidade, a sua sensibilidade e vai entrar num ritmo ou num ciclo de aprendizado contínuo. Expandir a mente. É isso aí. Tá ótimo. Gente, foi ótimo. Mais uma vez, queria agradecer muito a presença de vocês. Para nós é realmente uma honra. E para todos que nos assistiram, nos ouviram, por favor, deixem seus comentários, seus feedbacks e continuem nos acompanhando no podcast da Zeduca. Mais uma vez, obrigada e até a próxima.